Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio. Esse é o programa 316 da sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião. Mais uma semaninha aqui com meus grandes amigos Fanny Weber e Débora Capelari. Fala daí, Fanny, tá melhor a tua voz metálica ou essa conexão aí vai ajudar a gente hoje? Pois não sei dizer se a conexão irá ajudar ou não, só sei dizer que para mim o som está bom, para vocês talvez não. O importante é que o ouvinte não deve sofrer com a minha falta de qualidade de áudio, pois ele recebe o áudio gravado direto da fonte, como se fosse um jovem coletor de água na bica na colina, não sei nada sobre geografia e água, na verdade, mas é como se alguém tivesse feito um açude, o som sai direto do açude. Enfim, então aí vai falar de Grêmio e Palmeiras e depois Copa do Brasil. Vai ser uma semaninha bem maluca e infelizmente muitos jogos acavalados, então a gente tem pouco tempo para comentar. Isso aí, só passa por isso time que tá jogando todos os campeonatos, né? Exatamente. Débora Capelari, tá serelepe essa semana ou qual é que é o clima? Eu não só tô serelepe, como eu tô pensando seriamente no cartório mudar meu nome pra Débora Serelepe. De tão serelepe que o Grêmio me deixou. Acho que Brasileirão a gente não conta, né? Então nem fico mais triste. Esse Copa do Brasil, Libertadores, que é tudo que um gremista sonha, me deixam muito serelepe. Tô muito feliz com o Grêmio. Bem empolgada mesmo. É isso aí, como diz a musiquinha aquela da torcida, queremos a Copa, queremos as Copas no nosso caso. Bom, como a Débora falou, o Campeonato Brasileiro não interessa, né? Então, só para avisar, a gente hoje vai fazer que nem a gente fez no outro programa, a gente vai simplesmente cagar pro Campeonato Brasileiro. Vamos só citar o que aconteceu e vamos falar das Copas. Mas não antes de a gente fazer o comercialzinho maroto, então não sei se o Fanny vai dar o play, se ele vai fazer ao vivo, a gente vai descobrir isso agora. Vai daí, Fanny. Lembrando para você, torcedor, que o Grêmio é copeiro e não copeiro. Lembrando para você, torcedor, que mesadebardogremio.com.br é o site onde você pode acessar o podcast Mesa de Bar do Grêmio, e padrim.com.br é o site, a nossa vertente comercial, onde a gente recebe donativos de você, torcedor, você ouvinte, para manter essa bagaça funcionando a pleno vapor e com essa conexão de internet maravilhosa, entendeu? Então, a partir de R$1 por mês, padrim.com.br você está ajudando o Mesa de Bar do Grêmio. Também lembrando os amigos que desejoazul.org é um instituto que ajuda torcedores tricolores em situação assim de vulnerabilidade, de problemas, seja eles de saúde e tal, jovens torcedores a ter seu sonho realizado. Então acesse desejoazul.org e se você tiver uma aposta para fazer relacionada ao Grêmio, faça relacionado ao Desejo Azul, faça que nem nosso padrinho Miguel, que vai prometer camisas do Grêmio se o Grêmio for campeão da competição continental. Certo? Um abraço a todos e vamos com o programa. Maravilha, então vamos ao futebol, vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Agora sim, eu vou ao futebol. Sobre o Campeonato Brasileiro, o que a gente tem a dizer é que no último final de semana, no sábado, estreando aquele horário do sábado às 11 horas, que parece que vai virar aí rotina, o Grêmio foi a São Paulo, empatou com o São Paulo em 0-0 na dica de nada de gols. Mais um pontinho no nosso... Mais um pontinho na tabela, né? E no próximo domingo, também às 11 horas, o Grêmio vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro. E isso é tudo que a gente tem para falar sobre o Campeonato Brasileiro hoje. Como o Renato faz, vamos cagar pro brasileiro hoje, vamos falar das Copas.
Semana passada, então, na terça-feira, dia 27, o Grêmio enfrentou o Palmeiras, saiu perdendo de 1-0, já tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, e aí muita gente pensou que agora já era, acabou o sonho, mas não, o Grêmio virou para 2-1, se classificou para as semifinais da Libertadores e deixou simplesmente a imprensa lá do centro do país, principalmente a de São Paulo, pistolaça da vida. Então vamos começar falando da Libertadores, esse jogo em que o Grêmio virou o jogo e virou a classificação para cima do Palmeiras por 2-1. Quem aqui acreditou que o Grêmio ia virar depois de ter tomado aquele gol no início do jogo lá em São Paulo? Tá bom, ninguém acreditou, então vamos começar com qualquer um que não tenha acreditado nisso. Fanny, que tu fala desse jogo, Grêmio e Palmeiras? Cara, que loucura esse jogo, meu. Da minha parte, assim, só digo o seguinte, não duvido de mais nada do Grêmio nessa vida. Cara, foi um jogo complexo, né? Vamos usar essa expressão. Porque o Grêmio tava jogando legal, mas meio que faltava encaixar, assim, né? Tava ali, acho que o gol do Palmeiras há uns 15 minutos do primeiro tempo, e o Grêmio sofre um gol, assim, que eu me peguei pensando assim, putz, ferrou geral, assim, porque a gente sofreu esse gol muito cedo, e agora ou a gente faz um gol rápido, ou a gente vai perder não vai conseguir furar um ferrolho, assim. E o Grêmio o Grêmio consegue um ataque bem interessante, o Everton faz o gol, que assim, é um gol que ainda o Palmeiras está aberto, porque o Palmeiras não estava com o pensamento de ficar fechado, assim, e é muito importante quando tu sofre um gol, tu retribuir o gol rapidamente, porque daí o time está meio que num oba-oba, meio que comemorando e do gol e sofre um gol, assim, quantas vezes já viu o Grêmio sofrer gol desse jeito? Então, é bem importante assim fazer o gol logo depois, e tanto que não deu tempo assim de eu perder a esperança completamente, porque a minha esperança estava esvaindo e o Grêmio empata, e daí depois o Everton faz aquela jogada individual maravilhosa que eu repito, assim, se fosse um Messi, se fosse no Campeonato Espanhol, a gente já está vendo aquele lance do Everton driblando 4 defensores do Palmeiras até hoje na TV, tá ligado? De tão impactante foi aquela jogada, e o Alisson ainda pega a sobra e faz o gol. Então, e a partir daí é meio que o Grêmio ainda tentando fazer, o Grêmio teve chance de fazer o terceiro gol, muito mais do que o Palmeiras teve chance de empatar o jogo, e foi muito interessante, foi muito louco, assim, mas mostra a força da equipe do Grêmio, primeiro de reação, segundo de experiência de competição. Eu sempre falei aqui no meu de bar do Grêmio, o time do Grêmio é um time mais experiente, é um time mais casca mesmo, como o Renato gosta de falar, comparado aos outros times que jogou contra o Grêmio, a Libertadores, mais experiente que o Flamengo, que será o adversário da semifinal. Então é bem interessante, assim, o que vê o resultado desse jogo com o do Grêmio, assim, entendeu? Maravilha, maravilha. Débora, e esse jogo maluco de Grêmio e Palmeiras, essa virada espetacular, o que tu fala pra gente desse jogo? Te conhecendo, quando o Grêmio tomou aquele gol, tu deve ter já entrado em desespero e jogado a toalha, né? Não joguei a toalha no gol. Eu joguei a toalha antes do gol. Porque, não sei se vocês lembram, o Grêmio começou muito mal, errando vários passes. Todos os jogadores estavam errando passe. Eu só pensava, meu Deus, o que é isso? Os jogadores estão muito nervosos, eles não estão jogando, a gente vai perder. Já comecei a ficar desesperada. E demorou, acho que, para ser bem sincera, agora eu já nem lembro, porque eu estava tão nervosa, que eu apaguei as memórias de como foi o jogo. Eu só penso que foi muito nervosismo, que eu só queria que acabasse logo. Eu acho que o Grêmio ficou tocando passe errado até o gol. Daí depois que tomou o gol, que, sei lá, deu uma coisa assim de
Não, a gente é super-herói, a gente vai conseguir, e eles entraram no prumo e começaram a jogar futebol de verdade. E achei que depois daquele gol do Everton, daí sim, deu uma esperança, assim, de tipo, a gente vai virar, a gente vai conseguir. E o gesto que o Everton fez para os outros jogadores também foi muito legal, mostrando que eles ainda estavam no jogo, sabe, dizendo para lutar até o final, pelo menos foi o que me pareceu. E depois disso, eu apaguei todo o futebol. Eu só pensava assim, ó, o Grêmio tentou marcar mais gols, mas eu não lembro quem fez os passes, quem fez as jogadas. Só lembro que eu fiquei muito nervosa, tive que tomar um Rivotril. E aí eu tava tão nervosa que eu fiz aquelas promessas de torcedor que a gente não deve fazer quando tá nervoso. Eu falei, não, se o Grêmio ganhar essa Libertadores, eu vou comprar uma camiseta do André Balada, eu vou mandar escrever André Balada e vou usar num jogo na arena pra passar vergonha. Foi o que eu fiz. E agora eu tô só esperando ganhar a Libertadores pra gastar meu rico dinheirinho numa camiseta que eu vou me envergonhar muito e vou ter que rebolar pra explicar pros meus sobrinhos por que eu tenho uma camiseta do André Balada. Mas a gente, torcedor, faz a sua parte, né? Cada um com as suas promessas. Pra mim, um grande sacrifício. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar do jogo. Acho que o Jeromel foi o nome do jogo. Porque eu sei que eu tava nervosa, mas tipo, eu lembro que o Jeromel salvava muita gente, porque no primeiro tempo o Grêmio ainda ficou atacando. Tentou atacar, mas no segundo tempo, não sei se foi impressão minha, o Grêmio meio que deu uma retrancada, e aí o Palmeiras não conseguia chutar gol, não conseguia fazer nada, e não tinha uma bola que não passasse pelo Jeromel, que ele não tirava. Eu trouxe até uns números do Jeromel, que eu tirei lá do Twitter do Gerinhar Lobo, underline, sei lá como é que se fala. Ele botou assim, que o Jeromel deu 13 cortes, 2 desarmes, 2 interceptações, 2 chutes travados, em duelo pelo chão ele venceu 6 de 7, em duelo pelo alto ele venceu 7 de 9 e não sofreu nenhum drible. Tipo, ele foi muito bom, os números dele são muito, muito, muito bons. Pra mim ele foi assim o nome da partida, porque eu só dizia, ai, Santo Jeromito, e tipo, é isso que eu lembro. Eu lembro de muito nervosismo, dedo no cu e gritaria, como diz o Fanny. E eu só queria que aquele jogo acabasse. E aí, quando deu aquele lance que o chamaram o VAR, eu pensei, não pode estar acontecendo de novo. Eu dizia, não. Daí, assim, eu achei que eu ia vomitar tudo que eu tinha comido o dia inteiro, tipo, sabe? Eu achei que ia ter um treco, as minhas bochechas ficaram vermelhas, que eu acho que subiu a pressão. Eu pensei, bom, agora eu vou morrer porque eu tô vendo a história se repetir. E aí, graças a Deus, não foi nada e o juiz não meteu a faca na gente, porque eles estavam loucos pra fazer isso. E foi só alegria. Naquele lance, cara, eu juro, me veio o Bressan na mente. Pobre Bressan. Me veio, cara. Não adianta, o cara é sinônimo de coisa ruim pra gente, meu. E eu lembrei do ano passado. Nossa. Mas ali não foi nada, né? Hã? Ali não foi nada, né? Não foi nada, mas é que os juízes que apitam no Brasileiro ou no futebol mundial, eles olham o VAR, pelo menos no Libertadores, não mundial, eles estão cagando e andando pras regras, eles estão, tipo, ali o juiz podia ter marcado e deu, foda-se. Ainda mais a gente que tem um histórico de ser roubados. Bem assim. Como a gente foi o ano passado. Eu sei que aquele lance final ali, cara, foi tenso, meu, porque, cara, qualquer coisa que ele marcasse, ele não teria tempo pra voltar, não teria tempo pra tentar uma reação, não teria tempo pra nada, cara. É a mesma coisa, se o Grêmio fizesse mais um gol, ele enterrava, já era, acabava o jogo, não precisava nem jogar os últimos minutos. Sim, e a gente ficou mais nervoso porque o Paulo Vitor, ele tava muito nervoso.
Tava. Cara, eu queria que Bem alguém lembrado. tivesse dado um Rivotril pra ele no intervalo, porque tá louco. Eu juro que uma hora eu cheguei a dizer assim, cara, se ele der mais um soquinho na bola, eu vou no aeroporto receber ele no soquinho. Porque pra ensinar ele como é que se defende uma bola. Tipo, ele queria ser o Derlei, entendeu? Só que ele não é o Derlei. Que Aliás, deixa eu falar, o Paulo Vitor falhou muito, né? O primeiro tempo do Paulo Vitor foi horrível. Lembrou bastante o Derlei, inclusive, socando bola no pé de atacante, borboleteando, né? Acho que tem um escanteio que a bola passa assim no meio dele, é incrível, assim. Bem fraco, achei o Paulo Vitor nesse jogo. Débora, me lembrei agora do teu comentário, tá? Tu falou que aquele tipo de promessa que tu não deve fazer quando o time tá, como é que é? Aquele tipo de promessa não deve fazer sem pensar, né? Tu falou algum Sim, termo de cabeça assim, né? quente, foi, né? Foi assim no desespero. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Quando tu achar que tu fez uma promessa assim de cabeça quente e que tu não pensou direito nela, tá? Pra te consolar, tu lembra da promessa do Fanny, tá? É verdade. Aí fica tudo de boa. Sempre bom lembrar os ouvintes. Isso. Quem não sabe qual foi a promessa do Fanny, não dá pra falar aqui nesse horário, tá? Mas aí é só vocês procurarem lá no Twitter dele se ele não apagou ainda, tá? Mas, se não dá pra falar, fala aí, a gente fala cada palavrão. Mas tem a ver com depilação anal, tá? É mais ou menos isso. O pior é que tem gente esperando ansiosamente por isso e não é a Sarah. Não, tem prints salvos assim de gente que vai cobrar ele depois dessa promessa, mas para isso a gente precisa ganhar a Libertadores, né? Então a gente conta muito com todo o elenco do Grêmio para isso. Com certeza. Beleza. Cara, esse jogo foi tenso, tá? Da minha parte, assim, eu acho que foi o jogo que eu fiquei mais tenso nos últimos anos. Eu não lembro de ter ficado tão tenso assim na semifinal do ano passado, que a gente acabou perdendo pro River, né? Não lembro de ter ficado tão tenso assim na final de 2017, até porque a final de 2017, digamos assim, foi sossegadíssima pro Grêmio, né? E, cara, eu sei que no segundo tempo eu cogitei parar de ver o jogo porque, cara, eu tava numa ansiedade gigantesca que, assim, eu só pensava, cara, não tenho mais saúde pra isso, meu. Eu tenho que parar de ver o jogo do Grêmio se for nesse ritmo, assim. E, cara, não sei o que dizer. Não sei o que dizer mesmo, mas foi... olha, não lembro de eu me sentir tão ansioso assim, cara, em jogo do Grêmio, sei lá, se nos últimos tempos ou ever, não sei mesmo, tá? Foi um troço assim complicado, meu. Eu não sei se nesse ritmo eu aguento. Eu tô velho pra isso já, cara. Não... Sim, mas eu tô falando sério que eu não tomo Rivotril por qualquer coisa, tipo, eu tava muito mal, começou a dar uma dor no peito, achei que eu ia ter um treco, eu disse, não, preciso tomar um calmante, porque eu não tenho saúde pra isso. Se bobear, se tiver mais um jogo assim, eu não vou poder assistir também, porque o Grêmio quer matar a gente. E só pra finalizar, assim, o Grêmio certamente se classificou, passou adiante pelo grande talento desse jogador chamado Everton Cebolinha, né? Sim. Eu acho que o Everton assumiu assim, assumiu de vez o protagonismo desse time do Grêmio atual, né? Da mesma forma que a gente tinha o Luan em 2017. E isso é um ponto muito positivo e time campeão precisa disso, né? Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, para a gente ir para a próxima pauta, mas é algo que deve ser levado muito em consideração isso, o protagonismo de um craque, né? E o cara desse time agora do Grêmio é o Everton. Não, o Everton é o melhor futebol do Brasil. Para mim, ele é o melhor jogador do Brasil. Sem clubismo, entendeu? Tipo, eu acho isso de verdade. Para mim, ele tá jogando o melhor futebol do Brasil. Uhum.
E é claro, a nossa dupla de zaga ainda é a melhor do Brasil, né? Mas nesse jogo, mesmo com tudo que o Everton fez, eu ainda acho que o Jeromel foi o mais importante da partida. Não, o Jeromel foi um monstro nesse jogo. Tirou tudo lá de trás. Beleza. Ficamos por aqui então com Libertadores. O próximo compromisso do Grêmio na Libertadores é dia 2 de outubro. Então a gente vai ter um mês aí sem Libertadores para falar, para ver, enfim. Classificamos para jogar as semifinais contra o Flamengo. Jogo de ida na Arena, jogo de volta no Maracanã. E do outro lado da chave, Boca e River, assim como a final da Libertadores do ano passado. Então, final está decidido que será entre um brasileiro e um argentino. De preferência Grêmio contra qualquer um que vier do outro lado. Me serve muito bem e a gente vai... Cara, assim, ó, eu vou falar aqui, eu vou falar agora. Se o Grêmio passa para essa final, o Grêmio é campeão. Cara, se o Grêmio passa para essa final do jeito que o Grêmio tá jogando, né? Do jeito que o Grêmio tá jogando, do jeito que o Grêmio cresceu nessa Libertadores, cara. A gente quase não passou da fase de grupos e depois disso o Grêmio só cresceu na Libertadores. Então eu vou apostar aqui, cara. Se o Grêmio passar para a final, a gente é tetra da Libertadores. É um jogo diferente também, né? É um jogo diferente, porque afinal é apenas um jogo, né? Então vai ser bem diferente do que a gente está acostumado com Libertadores, né? Exatamente. Vai ser bem diferente. Exatamente. E o Grêmio, eu te digo o seguinte, cara, o Grêmio vai entrar voando nessa final, se o Grêmio for pra final, cara. Mas primeiro a gente tem que passar pelo Flamengo, tá? É um embate aí difícil, mas, cara, se o Grêmio passa pra final, o Grêmio vai ser campeão da primeira final da Libertadores em jogo único. Vou finalizar e com aqui. Um jogador a menos sempre. Porque o André não conta. Isso é verdade. Eu vou finalizar aqui só o fato de Libertadores. Estou adorando o clima de oba-oba do Flamengo, achando que já venceu a competição, já está na final da Libertadores e achando que o jogo contra o Grêmio é apenas um protocolo. Falta um mês para o jogo contra o Flamengo e a torcida flamenguista está já comemorando sua ida para a final. Eu estou adorando isso, pois isso primeiro motiva o Grêmio. E segundo, se o Grêmio ganha uma Copa do Brasil, vai para uma final e ganha a Copa do Brasil, o jogo da Libertadores é um jogo completamente diferente. Então tem muito mês para rolar ainda, né? Vamos esperar um pouco. Cara, assim, o que eu espero é que esse espírito de já ganhou não esteja apenas na torcida, tá? Eu espero de verdade que esse espírito aí esteja dentro do vestiário do Flamengo. E aí, cara, a gente vai dar muita risada lá no final. Beleza? Libertadores, então era isso por hoje. Agora a gente vira a página para outra Copa, a Copa do Brasil. O Grêmio pega o Atlético do Paraná mais uma vez, terceiro jogo contra o Atlético só nesse último mês. Na quarta-feira, dia 4, às 19 horas, se não me engano, pelo menos é o horário que está informado 19 horas. No site que eu consulto. E este jogo, o Grêmio, espero que não dê uma de Flamengo, conforme o Fanny está falando aí, que o Flamengo acha que já está na final, né? Eu espero que o Grêmio não esteja achando que já está na final, porque apesar de ter construído um belo placar de 2-0 no primeiro jogo, não vai contar com o Everton, que levou o terceiro amarelo no jogo de ida. E conforme a Débora estava olhando para a gente aqui antes da gravação, em algum site de notícias, o Maicon também é dúvida ou confirmado que não joga, né? Na verdade não tem confirmação nenhuma, né, Débora? Não, dúvida, só né? que ele não participou do treino, ficou só assistindo. Pelo mesmo motivo que ele tinha saído de campo no jogo da Libertadores, ou seja, ele sentiu uma fisgada na coxa e tá aí, enfim, estão tendo cuidados com ele para que isso aí não se agrave, não vire um problema maior. Então, 2 desfalques importantíssimos, a gente já falou algumas vezes aqui nesse microfone que quando o Maicon não joga,
estando em campo ou não, porque às vezes já teve caso dele estar em campo, não conseguir desempenhar o melhor futebol, o time simplesmente não rende, né? Então... Sim, a vitória aqui passou muito pelas mãos do Michael, muito. Tipo, ele organizou bem o meio de campo, ele não participou de tantas jogadas, mas tu via que ele estava organizando, que ele estava despistando o jogador, e ele vai fazer muita falta. Fora que foi um jogo atípico, né? Porque, tipo, não sei se vocês lembram, o Atlético jogou muito mal, muito. Sim. Ele não é bom, mas conseguiu ser pior do que ele já era. Sim, foi pior que a encomenda. E o outro desfalque, cara, não tem comentários, né? Everton. Então, o Grêmio tem que levar muito a sério esse jogo. É uma decisão. Por que o Everton não joga? O Everton não joga, ele levou o terceiro amarelo no jogo de ida. Não lembrava. Então é mais um desfalquezinho aí. Então é isso, cara. Levar muito a sério esse jogo. E aí a gente vai pra final. E aí, cara, se for a final contra o nosso tradicional rival, se preparem, porque vai ser o mês mais chato da história da imprensa esportiva gaúcha, né? Já é, né? Como? Já é, né? Já tá sendo. Já tá sendo, né? E preparem-se também quem é gremista e tem amigo colorado, né? É a chance de terminar aquelas amizades que você não terminou por causa de política até agora, né? Então, tá aí mais uma chance, né? Tá aí mais uma chance. O que restou da política agora se vai. Pelo menos dos meus. Quem conseguiu manter amizades depois, né, da política aí que tá rolando desde o ano passado, então agora é mais uma chance com esse Grenal de final de Copa do Brasil, o famoso Grenal do milênio, agora do século, sei lá, do século 22, ou 21, sei lá, 21, não é 22. E é isso, né? Mas vamos lá, o que vocês esperam desse jogo? Vamos começar agora pela Débora, porque o Fanny começou da outra vez. Tá, então. Eu vou lembrar um pouquinho do último jogo. A gente podia ter ganhado de uns 4-0. Que o André errou uma bola que, em vez de driblar o goleiro ele, sei lá, se embolou com o goleiro e caiu no chão. O Alisson perdeu uma bola também, que ele estava de cara com o goleiro. O Tardelli perdeu a bola, acho que é a melhor bola dessas três. A gente fez um gol do André, se eu não me engano, com a participação do Everton. Cruzamento do Everton. Cruzamento foi dele? Eu não me lembro, mas eu acho que foi, né? E um gol de falta do Jean-Pierre. E por que eu tô ressaltando o gol de falta do Jean-Pierre? Porque o Grêmio chutou muito a gol, mas chutou muito mal, ou demorou, fez o que sempre faz, demorou para chegar no ataque e chutar, e aproveitou a bola parada. Eu acho que nossas chances de gol vão aumentar um pouco, porque a gente joga melhor fora de casa. Só que, ao mesmo tempo, sem o Everton para driblar todo mundo, que conseguir passar pela zaga, eu não sei como vai ser. E, ao mesmo tempo, eu penso que o Pepe e o Jean-Pierre jogam bem juntos, porque eles vêm desde a base jogando juntos. Então, eu tô meio na esperança, mas, com certeza, acreditando que o Grêmio não vai com esse sentimento de que ele tá com o jogo vencido, até porque a gente tem nossa própria história para mostrar aí que a gente tinha que ganhar do Palmeiras de 2 gols de diferença, e a gente conseguiu. Então não tem nada de jogo ganho de já estar na final. E a única coisa que me preocupa mesmo é o meio campo, tirando o Everton, porque assim a gente nem comenta, que é como se fosse 2 jogadores em campo. O meio-campo sem o Michael, eu não sei se o Rômulo vai bem, e aí eu deixo para vocês responderem sobre isso. Só que, ao mesmo tempo que a gente não tem o Michael, a gente tem o Matheus Henrique. E eu não sei se vocês lembram do jogo, que a gente comentou, não sei se foi aqui no Mesa, ou se foi no Drops, ou se foi pelo WhatsApp,
que o Matheus Henrique, ele emulou o Arthur naquele jogo. Ele foi muito bem. Ele acertou 58 passes e errou só 6. Tipo, ele participou muito do jogo e foi muito bem. Então, assim, tenho a esperança de que ele jogue bem, que o Rômulo não vai ser igual ao Michael, que vai fazer falta, mas a gente está com essa vantagem de 2 gols, então se eles manterem a calma, não começarem como começaram no Palmeiras, muito nervosos, não forem com o de já ganhou e se retrancar, a gente consegue marcar mais uns golzinhos lá. Maravilha. Fanny, e esse jogo aí? Bom, do jeito que a Débora pintou, parece que o Grêmio perdeu o primeiro jogo. Mas vamos em... mas é que mais ou menos. Porque o Atlético, ele não jogou nada, gente. Ele não jogou, tipo, ele joga mal, mas ele não jogou. O Grêmio não deixou o Atlético jogar. E não foi muita qualidade do Grêmio, mas foi um jogo atípico. Sei lá, eu acho que a gente errou muito gol que a gente não devia ter errado. Pode ser, é uma possibilidade. Tá. Não, eu acho que a gente desperdiçou gols no jogo de ida, assim, mas eu acho que talvez não... É que é 2-0 em casa, né, para depois jogar fora de casa, apesar de não ter saldo qualificado, é 2-0, né, então, tipo, a gente ainda tem o saldo de 2 gols. O que a gente precisa fazer é controlar esse jogo muito bem, não deixar e eu acho que o Atlético não teria como fazer 2 gols no Grêmio, entendeu? Vou abrir uma soberba aqui, porque a nossa zaga titular é muito boa, assim. O problema é o campo do Atlético, que é um campo que eles dominam muito a bola, assim, eles entendem muito o campo e o Grêmio não tem um histórico muito bom naquele gramado sintético. Bom, o Grêmio está sem o Everton, né, que é uma notícia meio ruim mesmo. O Maicon fora. Vou dizer que o Rômulo na Libertadores não jogou mal. Talvez melhor partida do Rômulo. Só que, claro, né, o Rômulo não é brilhante, que nem o Maicon é, assim, não tem genialidades. Mas se o Rômulo se prestar a fazer só o que ele faz, que é tipo quebrar a jogada, roubar bolas, etc., e deixar para toda a parte plástica e genial de passe para o Matheus Henrique, a gente está melhor servido, assim, do que já teve. Então, se não tá, eu acho que para ganhar do Atlético Paranaense, acho que o Rômulo serve. A gente vai ter a nossa chance vai melhorar muito se o Grêmio resolver tentar abrir o placar nesse jogo, né? Então, se a gente fizer um terceiro gol, né, a gente já resolve essa situação. Eu acho que o Grêmio tem que ir com muita calma, entendeu? A gente tem que lembrar que o Grêmio tem a vantagem, então o Grêmio não tem que ser afoito, tem que deixar o time adversário ter pressa e a gente tem que segurar a bola no nosso pé e tem que procurar espaço para fazer gols. Não tem muito mistério, a gente precisa usar o regulamento para nós, evitar um desgaste desnecessário e tentar passar para a final. Ou seja, tranquilidade e pé no chão, é isso? Exatamente. Tranquilidade, pé no chão, toque de bola tranquilo. Não vamos desgastar a equipe por um jogo que, teoricamente, não é tão impossível. O Grêmio, ele tem um negócio que, às vezes, esse grupo do Grêmio, né, às vezes, em jogos assim que tem que correr atrás do resultado, mistura um pouco, assim... velocidade com pressa, né? Uhum. Isso a gente viu no jogo contra o Flamengo, mas eu acho que o cenário agora para essa partida é o contrário, né? Porque afinal de contas o Grêmio tá com o placar a seu favor, né? Mas cara, é isso aí. Ter tranquilidade e jogar de boa, cara, porque o Grêmio é muito mais time que o Atlético, então é bem isso aí, cara. É ter tranquilidade e jogar aquele futebol que o Grêmio treina pra jogar. De futebol, a gente ainda tem na pauta aqui o futebol feminino. O que tu tem pra gente essa semana, Débora? Tem bastante coisa. Deixa eu só abrir minha colinha, porque
Eu tô acompanhando todos os times do Grêmio. Aí é muita coisa. Vamos começar pela parte boa. O Grêmio contratou 7 jogadoras. A goleira Maiara, que tem 22 anos, jogava no Vitória. A lateral direita Giovana, tem 21 anos e jogava no Iranduba, que é um time muito bom, que está sempre disputando competições da Série A e ele disputou a Libertadores. Se vocês não lembram, ele era o time convidado e tinha tudo para ser a zebra do campeonato e foi até, eu não lembro agora se foi até as quartas de final, eu sei que ele foi longe e desbancou até as Sereias da Ilha. Tem a atacante Juliana Oliveira, que já fez gol, inclusive, de 23 anos. Outra meia, Marisa Nascimento, de 18 anos. A atacante Eudmila, que também fez gol, 18 anos. Nomezinho. A zagueira Yasmin, que também tem 18. E a Gisele Mariano, que é lateral esquerda. Só que eu não descobri a idade dela. Mas, assim, tem no site do Grêmio, a Jéssica Maldonado colocou lá a ficha técnica delas, colocou a história delas, então quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá no site, acessa até para eles saberem que tem gente olhando sobre o futebol feminino, e vocês vão saber mais delas, e conforme eu for conhecendo, eu vou falando mais. Tá? Eu vou agora passar para como foi a rodada. Vou começar pelo Sub-14. Sub-14, para quem não lembra, na primeira rodada, empatou em 2-2 com a Dergues. Na segunda rodada não jogou, porque são 5 times disputando, então um fica de fora. Daí nessa segunda rodada, o Inter ganhou de 2-0 da Dergues e o Guarani ganhou de 2-0 do João Emílio. Agora, na terceira rodada, a gente vai ter um Grenal. E vai jogar a Dergues e Guarani e Grêmio e Inter. Não, desculpa. Peraí que eu me confundi. A Dergues e Guarani já jogaram. Que foi dia 18. Que esse campeonato ele tem uma tabela meio estranha. Tipo, eles jogaram dia 18 e a gente vai jogar dia 8. Uma diferença muito grande. Mas aí a Dergues ganhou de 4-2. E agora Grêmio e Inter jogam no Sesc da Protásio Alves, dia 8/9, às 15 horas. Isso Sub-14. Aí eu trouxe a tabela. O Sub-14, ele só tem um grupo, como eu disse. O Inter está em primeiro com 6 pontos. A Associação João Emílio está em segundo com 4 pontos. O Esporte Clube Guarani está em terceiro com 3 pontos, e o Grêmio, que só empatou, está em quarto com 1 ponto, e a Associação Esportiva João Emílio não fez ponto nenhum, só perdeu. Coitados. E eles são bons no gauchão feminino normal, então é um time que, não sei se eles começaram agora, o Sub-14, para estarem indo tão mal, porque dos times de Rio Grande do Sul já é um time com certa experiência. Passando para o Sub-16. Na primeira rodada, as gurias ganharam de 5-0 do Guarani de Lajeado. Na segunda rodada, perderam de 5-0 para o Inter. Na terceira rodada, ganharam de 3-1 da Dergues. E agora o jogo de volta vai ser dia 15. Tá? Esse Sub-16 está dividido em 2 grupos. O Inter está em primeiro, com 9 pontos. O Grêmio em segundo, com 6 pontos. A Associação Desportiva Rio Grande do Sul, com 3 pontos. E o Sport Guarani, com 0. Isso no grupo A, que é o grupo que está Grêmio e Inter. No grupo B, o Sport Clube de Pelotas está em primeiro, com 6 pontos. O João Emílio, com 3 pontos. E o Clube Rio Grandense, com nenhum ponto. E vamos ao que interessa, que é o futebol feminino profissional. Bom, na primeira rodada, as gurias ganharam de 2-0 do João Emílio, do Brasil de Farroupilha, e elas jogaram com um time diferente do que elas jogaram o Brasileiro A2. Eu só falei no Drops que elas ganharam, mas eu não contei que até a goleira foi reserva, assim.
Não sei o motivo, se foi para fazer teste e tal, mas a gente teve 4 jogadoras que geralmente são reserva e entram no segundo tempo e que começaram a partida. Na segunda rodada, elas ganharam de 9-0 do SC Oriente. Isso foi ontem. Eu estava com visita e não consegui ouvir o jogo, mas ele foi transmitido por uma rádio web. E teve gol das jogadoras novas, teve gol. A Karina não jogou porque ela estava lesionada, que é a nossa atacante. Então, todas as atacantes fizeram gol, que é muito bom. E pelo que eu li, assim, a gente dominou a partida. A terceira rodada vai ter um Grenal, já de cara, assim, bem no começo do campeonato. Também vai ser no Sesc da Protásio Alves, dia 22/9, às 15 horas. Eu pretendo ir nesse jogo, não faço ideia de onde é esse Sesc, mas eu vou descobrir. E aí fica aí o convite para os ouvintes que quiserem ir para a gente fazer uma caravana e ir lá torcer pelas gurias, porque elas merecem. Sesc da Protásio, ele é na frente da Bom Jesus, na frente do X Paulinha e Ponto do X. Protásio Alves, esquina com Guadalajara, caminho do T6. Eu vou ter que descobrir como eu vou chegar lá, porque aqui não passa T6. Mas enfim, eu vou no jogo, se tudo der certo e não tiver nenhum imprevisto, eu vou aí no jogo e fica o convite aí para os ouvintes do Mesa e para os outros padrinhos também. Eu vou passar, eu não sei se vocês lembram, que esse ano está tendo só um grupo, porque tem menos times. Então eu vou passar a pontuação também. O Inter está com 6 pontos em primeiro lugar, porque ele tem um saldo de gol de 30 gols. Ele goleou nas primeiras partidas porque ele pegou os times mais fracos que eu considero mais fracos desse campeonato. O Grêmio também está com 6 pontos, mas com um saldo de gol de 11 gols. E a Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Brasil está com 3 pontos. O Esporte Clube Oriente está com 0. O Atlântico Futebol Clube está com 0 e o João Emílio está com 0, que foram os que perderam. E vai, como a gente falou, logo que começou o Gauchão, vai ser mesmo praticamente disputado entre a dupla Grenal esse campeonato. E aí vem o lado positivo de ter o título de melhor time do interior, né? Deixa eu falar de outra coisa, vamos continuar no futebol feminino, tem mais coisa. Lembram que a seleção brasileira estava participando do torneio Uber, né? E assim, elas jogaram muito bem a primeira partida, elas jogaram contra a Argentina, e no Pacaembu, um público alto, tinha mais de 17 mil pessoas, ganharam de 5-0, com gol da Ludmilla, que todo mundo criticou muito no Mundial, que ela não fazia gol e tal, mas é porque ela não estava na posição dela. A Formiga, que continua voando, a Formiga tem a minha idade, gente, eu não consigo nem, acho que, correr uma volta no campo e ela vai de um lado para o outro, assim, uma maestria que não é comparável com outras jogadoras. A Debinha fez gol também e a Érica e teve um gol contra da Argentina. Só que a Argentina é um time muito fraco mesmo. Da América, acho que de mundial, o Brasil deve estar em 11º, 12º e a Argentina lá é 30º alguma coisa. E e a goleira da Argentina era muito ruim. Era preferível ter um Cone no gol do que a goleira da Argentina. De tão ruim que ela era, sabe? Os gols que ela tomou foram nenhum, assim, golaço, assim, que não pudesse ser defendida, porque ela era muito ruim mesmo. E aí, ontem teve o jogo contra o Chile, que era a final. E a gente foi muito melhor em campo, muito melhor na minha opinião, só que as gurias não jogaram como no jogo da Argentina, elas foram mais individualistas, elas, em alguns lances, recebiam a bola, um cruzamento perfeito, e aí paravam,
olhavam no relógio, aí chutavam a bola, sabe? Depois que toda a defesa do Chile se aprontava. Ou então erravam o cruzamento e erraram muitos passes, não foi igual a partida da Argentina contra a Argentina, que foi impecável, mas daí acabou em 0-0, que foi para os pênaltis, e aí elas simplesmente assistiram todas as aulas do Grêmio de como bater pênaltis, porque elas erraram 4 pênaltis, 4. Cara, assim, ó, começou errando o primeiro, e assim, uns pênaltis muito mal batidos, muito fracos, ou pro mundo da lua, tipo, umas coisas assim horríveis. E a nossa goleira, a Aline Reis, tipo, ela foi muito monstra, ela pegou 3 pênaltis. Não, desculpa, ela pegou 4 pênaltis. 4 pênaltis ela pegou. Ela foi muito bem, foi um nome, tipo, se a gente ganhasse nos pênaltis, toda a responsabilidade, todo o mérito era dela, porque ela foi muito bem, e ela não é tão alta, né, então, tipo, foi muito bem. Mas, infelizmente, como a gente errou tanto pênalti, não fomos nós que ganhamos, foram as chilenas, mas, assim, o que eu notei nessas 2 partidas, que eu consegui assistir o segundo tempo do Brasil e Argentina e assistir todo o Brasil e Chile. A maneira de jogar mudou completamente. As jogadoras estavam mais próximas, elas não estavam com contra-ataque rápido, a marcação estava muito mais forte, tipo assim, quando uma jogadora ou da Argentina ou do Chile pegava a bola, já vinha 3 do Brasil em cima para tirar a bola e sair logo num contra-ataque rápido. Daí já tinha, além dessas 3 que estavam marcando, já tinha outras próximas para receber a bola e continuar a jogada. E eu acho, e pelas entrevistas que eu vi das gurias, isso é muito já da técnica Pia, já mostrando para que ela veio e como nós vamos jogar daqui para frente. E lembrando que a gente jogou sem a Marta, que estava lesionada, né? Então podia ter sido um pouco melhor de repente, porque a Marta faz muita falta. Mas assim, eu fiquei muito animada mesmo, a gente tendo perdido nos pênaltis, porque a gente jogou muito diferente. Se fosse essa técnica na Copa do Mundo, se tivessem tirado o Vadão antes, a gente teria ido muito mais longe. Porque ela ficou uma semana com as jogadoras e já fez elas jogarem completamente diferentes. E as jogadoras, até pelas entrevistas, se mostraram muito animadas, todas falaram muito bem da técnica e da maneira como ela queria que o Brasil jogasse e das ideias que ela estava implantando e que estava todo mundo de acordo, então a gente vai ter excelentes resultados daqui para frente. Fanny, vamos para os comerciais de novo? Então vamos comerciais. Mesadebardogrêmio.com.br é o site que você vai acessar para o planeta inteiro perceber onde está o melhor podcast de Mesa de Bar do Grêmio, ou Mesa de Bar do Grêmio, ou podcast que você tem que acessar. E nos ajudar em padrim.com/mbg a partir de R$1 por mês. Toca a ficha lá, gasta os teus pila com a gente, pra gente poder comprar uma internet muito melhor pra mim. Pronto! Maravilha. Aproveita e já bota mais um dinheirinho para pagar uma Premiere para mim. Eu nunca vou desistir de pedir. A NET aí pode nos patrocinar e a Sky pode nos patrocinar e botar uma net lá a Sky pode nos patrocinar e botar uma net pra Débora. Isso, beleza, olha, então. O Grêmio não colabora, né? Porque eu tenho todos os canais de esporte, menos o Premiere. E o Grêmio não passa em nenhum canal de esporte, só no Premiere. Bom, pessoal, vamos dar... Antes de encerrar o programa, vamos dar uma passada naquilo que a gente vê, que a gente tem aqui em todo final do programa, que é o que, Débora? O bolão! Beleza. O bolão, então, do Mesa de Bar do Grêmio, nas últimas 2 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, tiveram várias pontuações, porém teve um cara apenas que acertou em cheio, o Grêmio 2, Atlético Paranaense 1, e botou 3 pontos e é o cara que está como líder do bolão atualmente.
O Evandro está liderando o bolão com 19 pontos. Então, os 5 primeiros colocados são os seguintes. Em primeiro lugar, o Evandro com 19. Em segundo lugar, o William com 15. Em terceiro lugar, o Eduardo com 14. Em quarto lugar, Vinícius com 13 e Fanny com 13. E em quinto, aí já pula para sexto, na verdade, né? A Débora com 12. Computou os eu pontos até o de quinto... Grêmio e São Paulo? Como? Computou os pontos de São Paulo e Grêmio? Sim, São Paulo e Grêmio tiveram vários que fizeram um ponto, mas ninguém que acertou em cheio 3, tá? Já que eu falei que eu ia dizer só 5 e falei 6, então vai rapidão o resto aqui. Depois, em sétimo, tem o Jonathan com 11. Depois temos o Carlos com 10 pontos. Com 8 pontos a gente tem o Daniel e o Henrique. Com 7 pontos tem o Lucas e eu. Com 6 pontos tem o Miguel. Com 5 pontos o Felipe. Com 4 pontos o Anderson. Com 3 pontos o João. E com 0 pontos o Giovanni e o Gabriel. O Giovanni porque não tem apostado. O Gabriel porque tem apostado em derrota do Grêmio em absolutamente todos os jogos. E tá errando por merecimento, né? Não, e não só derrotas. Ele aposta em goleadas contra o Grêmio. É verdade. É o nosso corneteiro morto. É verdade. É o nosso corneteiro e... É o nosso... Como é que é? Corneteiro / pessimista / como é que chama? Depressivo. Beleza? Beleza. Bom, galera, era isso. Vamos então para os destaques finais e vamos encerrar essa bagacinha. Fanny, se tua internet permitir, dá o teu destaque final, por favor. Grêmio e Atlético Paranaense, Grêmio e Copa do Brasil, Grêmio, né? Copa do Brasil, pessoal, facilzinho. Copa do Brasil é o seguinte, a gente está acostumado a jogar competição, esse time está acostumado a jogar essa competição e o Atlético Paranaense não é nenhuma novidade. Campeonato Brasileiro, a gente precisa fazer pontuação para fugir do fantasma de qualquer esperança de rebaixamento. Então a gente tem que começar a meter um protocolo lá de 45 pontos para livrar esse problema. Não vou pensar em final de Copa do Brasil e não vou pensar em semifinal de Libertadores. Até a próxima semana com a internet melhor. Beleza. Débora, teu destaque final, por favor. Então, pelo visto de nós três, só eu tô com um pouco de medo, porque o Grêmio é copeiro, mas ao mesmo tempo o Grêmio gosta de jogar da maneira mais difícil, que eu acho que já faz parte da alma do Grêmio, dá uma assustada, então eu tô um pouco ansiosa. Eu acredito que a gente vai pra final, acredito mesmo, tanto que eu já falei que vou comprar uma churrasqueira, a gente vai fazer um churrasco igualzinho 2016 aqui em casa, pra comemorar, pra fazer o pré-jogo. Mas eu tô com um pouquinho de medo, assim, um friozinho na barriga, mas ao mesmo tempo muito esperançosa, muito serelepe. Maravilha. Cara, como eu falei antes, o Grêmio precisa sim respeitar o Atlético. Não é jogo jogado. O Grêmio tem o melhor futebol, tem o melhor elenco, mas isso não basta no futebol, né? A gente precisa jogar o jogo. Eu acredito muito que o Grêmio vai para essa final.